Droga, você já usou ou ainda usa? Pois é, a dependência química é um assunto mundial e pode estar dentro da sua casa. Eu estou aqui com o Fábio, ele é dependente químico em recuperação, especialista na área, fez parte da equipe técnica que ganhou prêmio internacional em 2014, com um plano de prevenção a recaídas. Ele também é diretor e proprietário da empresa Multiclínicas. Fábio, existem pessoas que usam álcool, cigarro e drogas e não desenvolvem a dependência química. Como que é isso? A nossa medicina, ela não consegue detectar essa vulnerabilidade, né? De quem tem essa predisposição genética, de quem vai desenvolver a dependência química e quem não vai desenvolver. A gente não tem esse diagnóstico preciso, como no caso de um diabético, né? Que através de um exame de sangue nós conseguimos detectar se ele tem diabetes ou não, né? Na dependência química não existe isso, e um conceito meu, né, durante todos esses anos na área, também não vai conseguir ter esse diagnóstico, né? Tá, e esse índice é altíssimo no Brasil, né? Sim, a população brasileira está aproximadamente em cerca de 206 milhões de habitantes, né? 8 milhões de habitantes têm esse problema com drogas, né? Sendo a maconha, o álcool e a cocaína e o crack, né? E 28 milhões de famílias no Brasil têm um parente dependente químico hoje, né? É mais de 10% da população do nosso país, né? É uma epidemia, na verdade, né? Exatamente, é um número muito alto. Muitas vezes as pessoas não percebem que está dentro da residência, né? Que está dentro da família. E você usou drogas? Quais as drogas que você usou? Quando você começou e por que começou? Na verdade, Simone, o início da minha dependência química foi o álcool, na verdade, né? Que foi a porta para outras drogas, na verdade, né? A primeira droga ilícita, na verdade, eu experimentei, que foi a maconha. Eu fumei um baseado com 17 anos, porém eu não dei prosseguimento, né? E com 19 para 20 anos, né, eu comecei a experimentar a cocaína, mas sempre alcoolizado, né? No embalo, muitas das vezes, de amigos, né, por curiosidade, na verdade, né? E depois da cocaína, 3 meses depois do uso da cocaína, sempre alcoolizado, eu experimentei o crack, né? Porque naquela época, os pontos de droga na cidade em que eu estava experimentando a cocaína, né, não tinha cocaína para poder vender naquele tempo, né? Durante um mês, eu não sei o que aconteceu, que os pontos de droga só estavam vendendo, só tinham crack para poder vender. E eu, alcoolizado, acabei experimentando crack, na verdade, né? Isso começou a se tornar um hábito na minha vida, né? Durante só de finais de semana, né? Só com amigos, né? No começo, né? Eu consegui ainda controlar muitas áreas da minha vida, mesmo estando usando o crack durante alguns 3 anos aproximadamente, né? E é bom sempre estar relatando, né? Porque a sociedade tem um estigma em relação à dependência química, que geralmente o crack e a cocaína é droga de nóia, né? Droga são pessoas que não tiveram oportunidades na vida, né? São pessoas que geralmente tiveram algum tipo de trauma, né? E é uma informação imprecisa, na verdade, né? Porque eu morei num bairro nobre de uma cidade, né? Onde morei dentro de um condomínio. A minha família era de classe média. É bom sempre estar relatando isso, porque e nem por isso eu fui imune a esse tipo de situação, né? Exatamente. Muita gente acha que isso vai atingir só famílias de baixa renda ou pessoas que não tiveram oportunidades na vida. E isso a droga, a começar pelo cigarro, pelo álcool, que são drogas lícitas no Brasil. E aí a pessoa, depois de um tempo, como você falou, você vê, demorou 3 anos para você começar a usar diariamente. Porque as pessoas vão usando no final de semana, numa festinha, numa coisinha, e acha que nunca vai
chegar ao ponto crucial que seria de eu sou dependente químico. E aí você vê que não é só isso, não é mesmo? Não é só isso, porque, na verdade, enquanto a droga está dando prazer, na verdade, não gera consequências ofensivas, né, para o dependente químico e para as pessoas que estão ao redor dele, ele vai continuar usando, né? Então, é realmente uma doença progressiva, incurável e fatal, né? A OMS classifica como o CID-10, que é o Código Internacional da Doença, né? E tem várias classificações, que é do F10 até o F19, né? Então é reconhecida mundialmente, internacionalmente como uma doença, né? Fábio, a maconha, ela que dá o primeiro passo, como que ela vicia? E também a questão dos tratamentos medicinais. Como é a sua visão a respeito disso? A minha visão sobre a maconha, ela é uma droga, ela vicia realmente, né? O canabidiol, que é um componente que faz parte da maconha, ele é usado para funções terapêuticas para transtornos psiquiátricos. É um fato verídico. Só que o usuário de maconha, muitas das vezes, ele usa esse fato verídico para camuflar e defender o seu próprio uso, defender a sua própria realidade, na verdade, né? Que muitas das vezes a realidade gera dor, que ele não consegue parar de usar maconha, né? Que causa danos ofensivos, né? Que é o maior número de danos ofensivos do que benéficos, na verdade, né? Então ela causa uma situação desastrosa, começa uma situação desastrosa, inclusive na sua saúde. Inclusive na saúde, né? E os números de situações ofensivas para a saúde que a maconha causa, 8 pontos abaixo da qualidade intelectual, queima de neurotransmissores, insuficiência respiratória. Ela tem uma grande probabilidade de desenvolver uma outra doença secundária. E o que seria essa doença secundária que a maconha pode desenvolver? A mais comum é a esquizofrenia, né? A cada 10 pessoas que fumam maconha, a probabilidade de desenvolver esquizofrenia é uma pessoa a cada 10, na verdade, né? E é um índice alto. O perigo da dependência química é que nós não sabemos detectar essa vulnerabilidade de quem vai desenvolver ou não, né? Esse é o grande risco e perigo dos usuários de maconha, na verdade. E geralmente eles vão defender a tese de que fuma maconha há 10 anos e está tudo normal, né? Eu desenvolvo meu trabalho bem, eu consigo conversar melhor, né? Sempre vão ter argumentos justificáveis nos olhos dele para defender o próprio uso, né? Você que começou no álcool e daí usou maconha, você pensava assim? Você achava que nunca ia dar um outro passo? Sim, eu pensava dessa forma. É bom tá dizendo isso porque eu usei maconha esporadicamente durante alguns anos, né? E eu achava que também não era um viciado, né? O problema da maconha é que ela se torna um hábito na vida das pessoas, né? Primeiramente, eu começo a fumar a maconha de finais de semana, em baladas com os amigos. Depois eu começo a fumar no meu trabalho. Depois eu começo a fumar para poder dormir, né? E se torna um vício, um hábito, né? Como abordar a questão das drogas para crianças e adolescentes para que eles não entrem na dependência química? Primeiramente, buscar um profissional da área em relação à dependência química. Geralmente, as famílias que nós, profissionais da dependência química, que não tem esse tipo de informação, eles dizem assim: olha, filho, não vai usar droga, porque droga mata, droga é ruim, né? Nós sabemos que essa não é a melhor forma de se abordar e estar direcionando os adolescentes para poder fazer isso. Por quê? Porque geralmente ele vai ver o coleguinha dele dando risada, vai ficar relaxado, né? A droga, ela causa uma armadilha, né? É isso que deve ser explicado geralmente de início, né, para a sociedade. Toda droga psicoativa, né, que age no sistema nervoso central, ela causa tolerância, né? Significa o quê? Um exemplo:
Aquela primeira latinha de cerveja que eu tomei com 15 anos de idade, escondida dos meus pais, eu fiquei bêbado, né? Da primeira vez. Da segunda vez, o prazer foi menor. Da terceira, menor. Da quarta, menor, né? Com 20 anos de idade, eu estava tomando engradado e estava com o mesmo efeito da latinha de cerveja que eu tive com 15 anos de idade. O dependente químico, ele constantemente, durante anos, ele sempre busca o primeiro prazer que ele teve no início, né? Por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha. É essa a armadilha da droga, na verdade, né? E eu direciono as famílias para que busquem profissionais, porque existem alguns detalhes que só um profissional da dependência química pode estar direcionando os familiares para poder abordar esse tipo de situação. Você tem uma empresa que dá consultoria, que dá apoio à família? Isso, a minha empresa é uma gestora de tratamento de dependência química. As famílias me ligam, né? Eu faço a análise para ver se é caso de internação ou não, né? E geralmente essas pessoas que me procuram, os familiares, eu estou montando um plano para cada dependente químico, né, que é encaminhado para uma clínica de recuperação, para que pós-tratamento tenha um plano de prevenção à recaída, para que não gere nenhum tipo de recaída física posteriormente, porque o índice ainda é alto em relação às recaídas, né? Uma grande porcentagem recai, na verdade, né? E então o plano de prevenção à recaída é uma opção alternativa além dos grupos de autoajuda. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos em recuperação e depois tiveram uma recaída. E muitas das vezes a recaída é fatal. Fábio, conta um pouquinho como funciona a internação involuntária. A internação involuntária é contra a vontade do próprio paciente, né? É bom tá relatando isso, porque as pessoas podem dizer, mas eu acho que seria mais eficaz o dependente químico ir por livre, espontânea vontade de se tratar, né? O tratamento involuntário, ele é mais efetivo quanto o voluntário, né? Isso são dados do Instituto Nacional de Dependência Química nos Estados Unidos, né? É claro que é muito difícil o dependente químico pedir ajuda, porque a doença está comprometida pela própria negação. Não, eu paro na hora que eu quiser, não, se eu conseguir aquele emprego eu vou conseguir parar, né? Enfim, né? É um mecanismo de defesa muitas das vezes inconsciente e consciente que o dependente químico usa, né? A internação involuntária, ela é legal. Existe uma lei, a Lei 10.216 de 2001, Lei Federal de Fernando Henrique Cardoso, que a família com apenas uma assinatura, ela consegue acionar muitas das vezes a equipe de resgate para poder fazer a remoção do dependente químico até a clínica, né? É claro que é uma situação constrangedora, né, da família ver o dependente químico muitas das vezes ir contra a própria vontade até uma clínica de reabilitação. Só que assim, o que eu tenho que estar colocando na balança, né, o que é mais constrangedor, né, o dependente químico, a família passar por esse tipo de situação de 5, 10 minutos na hora da remoção, ou passar constantemente um constrangimento que o dependente químico coloca em risco sua própria vida e a vida de quem está ao redor dele, né? Então é isso que eu tenho que estar sabendo nivelar, né? E é bom estar citando isso para a família, para que a família não tenha esse tipo de receio para poder tomar esse tipo de atitude. Porque de 100% dos dependentes químicos que após tem essa internação involuntária, eles entram dentro da clínica, após de uma semana, 10 dias, eles sabem que a família teve um ato de coragem, um ato de amor, um ato que salvou a sua própria vida, né? Pessoal, a droga pode estar dentro da sua casa. Então, o Fábio é um profissional na área agora, como dependente químico em recuperação, ele também é profissional na área e está aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer alguma situação ou alguma
coisa que está acontecendo aí na sua casa e você está achando estranho, entre em contato com o Fábio. A sua empresa também dá esse tipo de assessoria, não é mesmo? Sim, nós prestamos consultorias para as famílias, né? Até mesmo palestras em instituições de ensino, em empresas, né? E nós damos esse tipo de consultoria para a família sem custo, né? Procure um profissional para te atender e esclarecer tudo que você tem de dúvidas a respeito das drogas. Ela pode estar dentro da sua casa e você nem se deu conta. É um assunto muito sério e que você deve estar em alerta.